Eu confesso que naquilo que está na letra da lei, aquilo que foi aprovado pelo Orçamento de Estado, eu espero que o desconto que venha a ser implementado seja de 50% em cada uma das viagens. Agora, como está a colocar a pergunta dessa forma, eu fico na dúvida se vão fazer isso de um pacote após X viagens ou não, como se fazia nos outros descontos. Os outros descontos era assim, era sobretudo para beneficiar as pessoas que utilizam as autoestradas com uma frequência quase profissional, ou seja, que precisam da autoestrada para trabalhar. Nessa questão, se calhar o Hugo até é a pessoa mais apropriada para responder, porque eu pensei, aliás, aquilo que estava previsto, aquilo que é a proposta do PSD, que foi aprovada por todos os partidos, à exceção do Partido Socialista, no último Orçamento de Estado, era um corte de 50% nas passagens. Portanto, não faz muito sentido que se faça um pacote só para quem passa muitas vezes. Agora, não conheço a letra da lei da proposta que o Governo acabou por apresentar agora, porque foi obrigado pelo Orçamento de Estado. Aliás, sobre isso é justo dizer-se que houve aqui até alguma falta de seriedade por parte do Governo e por parte de alguns deputados do Partido Socialista, que não é o caso dos deputados eleitos por Santarém, não é o caso do Hugo, mas por vários distritos vimos alguns deputados e o próprio Governo a anunciar que o Governo decidiu baixar as portagens 50%. Ora, é bom, temos que ser sérios, porque neste caso é o Governo que concretiza a medida, porque é obrigado pelo Orçamento de Estado. E é um bocadinho um desplante e uma lata descomunal, uma falta de vergonha na cara muito grande, vir dizer que foi o Governo que decidiu isto, porque não foi o Governo que decidiu. Foi contra a vontade do Governo que o Parlamento decidiu. É também justo dizer que já tinha havido um desconto antes das portagens, operado pelo Partido Socialista, sem intervenção de outros partidos, também apoiaram, mas o Governo teve essa iniciativa, mas neste caso, o seu dono, nestes 50% não, até porque o PS votou contra, e a própria Ministra da Coesão chegou a dizer aos jornais que o Governo ponderava pedir a avaliação constitucional desta medida, porque era desorçamentação, etc, etc, e houve até apelos por parte de membros do Governo a pedir, neste caso o site de Estado de Álvaro Novo, a pedir aos partidos que não aprovassem esta medida. Foram quase apelos desesperados no Parlamento. Ao longo dos últimos meses, nós temos vindo a pressionar o Governo para saber, afinal, como é que vai ser o modelo, e o que é facto é que o Governo, no fundo, cumpriu aquilo que estava obrigado e cumpriu bem, fez a sua obrigação. Tomara nós que cumprisse sempre aquilo que está no Orçamento de Estado, que muitas vezes não cumpre. Já agora, então, o Costa, bem-vindo. Mais uma vez, obrigado pela presença. Estamos então a falar de 50% por cada viagem. Tanto quanto eu conheço, é esse o espírito da lei, que resulta, como o Duarte aqui colocou, de uma proposta na altura do Partido Social Democrata, que foi aprovada no contexto do Orçamento do Estado. É verdade que existiram um conjunto de afirmações sobre a inconstitucionalidade disso. Eu posso dizer e transmitir hoje que o tema está resolvido, que várias vezes em reuniões internas do partido sempre disse que aquilo seria totalmente constitucional, e que no limite mesmo que a proposta como ela estava colocada obrigava o Governo a cumpri-la da forma que elas tinham sido colocada. Naturalmente, o que é verdade é que também no programa do Governo do Partido Socialista estava a baixa das portagens. Isso é uma verdade. A história das portagens é uma história muito longa, que remonta aos acordos da Troika, que remonta também aos PECs, que remonta aos acordos entre o PS e o PSD sobre os planos de estabilidade. Foi por essa via que as portagens foram colocadas. É no período de intervenção da Troika que elas são depois colocadas com este valor, mas esquecendo a questão constitucional e que se esquecendo toda essa matéria, o Governo cumpriu a norma do Orçamento do Estado. O Duarte aqui respondeu a algumas publicações que foram feitas, que eu também percebo e por algum motivo não as coloquei, porque eu julgo que o debate político deve ser feito com seriedade. Assumo que o Partido Socialista votou contra essa proposta, mas eu pessoalmente sou totalmente a favor da baixa das portagens. Quem está no Governo em cada momento deve encontrar as melhores soluções, e naturalmente nunca achei possível que elas não tivessem sido realizadas. O Governo teve bem a aplicar esta norma do Orçamento, o Governo teve bem a não levar este debate para o Tribunal Constitucional ou para qualquer outra matéria, porque
estamos a falar de um impacto de cerca de 300 milhões de euros, estamos a falar de muito dinheiro, é verdade, mas que é dinheiro que as famílias e as empresas poupam, por isso o Governo teve bem nesta matéria específica, a não ter recorrido ao Tribunal Constitucional, e este problema, independentemente de ter sido por proposta do Partido Social Democrata, o Primeiro-Ministro, penso que a decisão foi dele, ter decidido que era para aplicar tal e qual estava no orçamento. Eu julgo que existe um problema técnico ainda na proposta do PSD, que tem a ver com os carros elétricos terem uma descida superior, mas tem a ver com questões técnicas, de ser ou não, como é que isso depois operacionaliza. Sei que isso ainda está a ser estudado até com a IP, até porque o impacto disso não é assim tão elevado comparativamente com este impacto. Isto tem mais a ver com questões técnicas. Agora, esta proposta é uma proposta que permite o Governo também cumprir o seu programa eleitoral, porque realmente no programa eleitoral do Governo estava a baixa das portagens. Tinha sido feita uma baixa de cerca de 15%, 20%, pouco tempo antes, e com esta baixa de 50% também é algo que deve ser sublinhado como positivo, e eu julgo que isso é importante e que se devolva dinheiro às pessoas. Há aqui uma nota que eu gostava de dar, que é para percebermos também o racional. O PSD sempre foi, aliás, eu critiquei muito isso, até com as comissões do Utentes e com partidos como o PCP e o Bloco, passavam a vida a apresentar... Não disse nenhuma mentira para não ir. Não, totalmente de acordo, subscrevo o que disseste. É verdade, o que disseste é verdade, o que eu disse também era verdade, e portanto, quando há seriedade do debate, as pessoas não precisam de réplicas. Mas o PCP e o Bloco eram muito frequentemente, o PCP e o Bloco pediam a abolição em projetos de resolução. Eu sempre disse, um dia que ponham lá um projeto de lei à frente, uma proposta concreta, que seja vinculativa, eu voto de forma diferente. E quando forem projetos de resolução, isso é para encher chouriços, isso é para enganar as pessoas. Percebam qual é que é a diferença. A diferença é que um projeto de resolução é uma recomendação ao Governo e uma lei é uma obrigação para o Governo, como foi agora. Porque o que é que acontecia? Quando havia debates do Orçamento de Estado, o PCP e o Bloco, para viabilizar os orçamentos, exigiam 3 ou 4 coisas ao Governo. Mas esta nunca a puseram lá. E, portanto, se não a puseram lá, é porque não era assim tão importante. Puseram imensas coisas, mas esta nunca puseram. E para mim era um bocado estúpido que, se não aquilo não era prioridade, porque é que a seguir vinham fazer de conta a apresentar como alterações ao Orçamento de Estado, depois de terem viabilizado aquilo que lhes interessava, o que era prioritário, porque eu percebo que tenham prioridades. Agora, não enganem as pessoas. E eu sempre tenho que isto vier aqui para ser votado, que seja força de lei, vamos lá. E foi o que aconteceu. Agora, há aqui outra nota, que era essa que eu ia dar, que era a mais importante. Isto é também uma questão não só de justiça pelo interior, mas também de justiça face a uma outra medida do Governo, que eu aqui falei várias vezes, que defendi, que era a extensão do passe até aqui à zona do entroncamento, e o Governo acabou por fazer uma coisa ainda maior do que eu estava à espera, que foi, no fundo, baixar radicalmente os passos em Lisboa. O que está a fazer uma cara estranha, mas eu, antes do Governo baixar os passos em Lisboa, já tinha defendido há muito tempo que se devia alargar o passo social da Azambuja até o entroncamento, até Tomar. Mas depois o Governo resolveu baixar drasticamente o preço dos passos sociais, de forma drástica, foi uma bomba eleitoral. E depois, para compensar um bocado também o interior, fizeram os acordos com as potências municipais para financiar um pouco também aquilo que era o transporte das pessoas que vivem nesta zona. Agora, a verdade é que a maioria da população desta região não tem acesso a transportes públicos porque não há. Porque o país não os fez. E, portanto, eu vejo esta despesa adicional do Estado com a baixa das portagens, e foi sempre esse o nosso racional, um bocadinho como a quebra dos passos sociais para as pessoas que moram em Lisboa. Ou seja, o nosso transporte público, o nosso passo social é um bocadinho à 23%. E a forma de baixar pelo menos 50% é um bocado também dar aquilo que se deu às pessoas que vivem em Lisboa. E isto para mim é talvez um dos critérios de maior justiça este. Efetivamente, ainda há pouco o Hugo falou... ganham as empresas, ganham os automobilistas, todos aqueles que utilizam ganha a segurança, esta via, mas há aqui uma verba que deixa de entrar nos cofres. A minha pergunta é a seguinte: as concessionárias vão participar neste bolo, ou as concessionárias, neste caso a concessionária da A23, tem sempre... Eu julgo que em primeira instância o Governo vai ter que renegociar com as concessionárias para garantir que o Estado não fique com estes tónus dos 300 milhões nas suas contas. Mas não tenho certeza de que no limite vai ter que ficar o Estado com essa responsabilidade. Mas eu julgo que uma das grandes lições das parcerias público-privadas, e uma das grandes dificuldades, mas também uma das grandes lições, é a capacidade dos governos fazerem boas renegociações. Não, a capacidade dos governos fazerem boas negociações. Negociações as renegociações são mais difíceis ainda. São mais difíceis. Claro. E aí
o Governo vai ter que ter essa capacidade de tentar fazer uma boa renegociação. Caso contrário, naturalmente é verbas anuais do Orçamento do Estado que deixam de entrar. Há aqui um princípio na minha... Mas é um princípio justo de solidariedade. Sim, eu sou um defensor de PPPs. Não sou um defensor de PPPs com a tradição portuguesa. Porque a PPP o que é que permite? Fazer um investimento de imediato e diluí-lo no tempo. E às vezes a vontade dos políticos é fazer obra e não acautelam a qualidade dos investimentos. Que eu acho lindamente uma PPP que seja bem feita. Permite partilhar responsabilidades, partilhar riscos e vai. Infelizmente, as PPPs em Portugal, sobretudo as rodoviárias, têm uma característica única que é em Portugal, que são construídas pelo mesmo operador. Ou seja, quem tem a concessão é que constrói, quando lá fora é diferente. Logo à partida, isto permite aqui uma data de estratagemas muito complicados. Já para não falar na falta de know-how do Estado a negociar os modelos de financiamento. E, portanto, eu diria não é caso único, seja do livro do Joaquim Sarmento. Não é caso único, mas é um mau exemplo. Não, mas há vários casos de PPPs em Portugal. Não só em Portugal, na Europa há outros casos. Não estão... Normalmente as rodoviárias. Mas uma vez uma pessoa que eu conheço dizia, olá, percebe, nós podemos fazer uma autoestrada que custa 100 milhões de euros. Se nós formos os concessionários, orçamentamos logo em 200 milhões e fazemos por metade do preço, aí já ganhamos 100 milhões. E disse, pronto, já percebi tudo. Mas é um negócio rentável para as concessionárias e para os fundos que compram estas concessões. Agora, quando nós, Governo do PS e CDS, renegociámos estas parcerias público-privadas, claro que se conseguiu custar em muita coisa, mas também o Estado também se deu em algumas coisas, porque havia alguns exageros, em alguns critérios que foram impostos. Eu lembro-me de um deles falar, reduziram-se as condições de segurança. Calma, imagina, num patamar de segurança de 0 a 20, enquanto autoestradas alemães, francesas têm um patamar de 12, as nossas tinham 20. Onde havia um bocadinho, não sei o que, de neve, já havia um limpa-neves. Era algum exagero nas exigências que nós colocámos nos contratos. Por alguma razão. E renegociou-se parte disso. Agora, onde eu acho que está a grande mácula das concessões tem a ver com uma inversão do modelo que na altura até podia ter um racional, mas que se revelou trágico, é de passar o ónus, ou seja, em vez das concessionárias nas portagens, nas autoestradas, sem custos para o utilizador. Em vez do Estado pagar à concessionária pelo número de carros que passa, o Paulo Campos, na altura do governo de Sócrates, alterou isso e passou a pagar pela disponibilidade da via. Ou seja, passasse lá um carro ou 1 milhão, o Estado tinha a mesma despesa. Isto é um bocado estúpido. Até porque nós sabemos que a maior parte dos estudos de tráfego que vieram a viabilizar as autoestradas, as PPPs, estavam completamente mal feitos. Há casos completamente absurdos mesmo. Parece o estudo económico da Teja Ambiente. São estudos completamente... Não. Esse aí ao pé deste ainda é uma coisa bem feita. Eram coisas mesmo completamente estúpidas, que hoje são inverosímeis e, portanto, daí também o problema das PPPs em Portugal. Mas eu creio que isto é uma boa medida. O Governo vai ter que fazer o que fez com outra redução. Se o Governo cortou 15% e assumiu esses ónus, agora vai ter que cortar 50% e depois ou vai negociar com as autoestradas ou lhes vai pagar. Até pode acontecer que estendam a concessão, não sei, há várias formas de fazer isso. Ainda há pouco o Duarte falava das comissões de utentes e efetivamente houve uma reação da Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Médio Tejo que se congratula com esta medida, volta a falar na tal abolição das portagens. O Costa... A verdade é que no início havia aqui alguma resistência na diminuição das portagens, mas agora, passados estes longos meses, já temos aqui, para além dos 10%, 15%, agora mais 50%, face aos valores que eram anteriormente praticados, já temos aqui uma grande redução, significativa ajuda para os utilizadores desta via. Será possível ir mais além, aqui indo ao encontro daquilo que ainda pede a Comissão de Utentes? Eu julgo que estas reduções, primeiro de 20% e depois de 15%, isso é um conjunto de reduções sucessivas e agora com 50%, julgo que já vão para valores bem mais aceitáveis do que existiam no passado. É sempre possível tentar encontrar uma baixa das portagens. Até podemos trabalhar para uma solução teoricamente de abolição, mas naturalmente o custo financeiro deve ser sempre garantido. Ou seja, eu julgo que neste momento esta solução de equilíbrio de reduzir o preço num espaço de 7 a 8 meses, de 15% mais depois 50% a seguir, já é uma redução muito substancial e que nos próximos... Mas que isso tinham começado agora em janeiro?
Sim, Achava que já vinha do meio do ano passado. Não, no meio do ano passado foram 20. E depois o governo primeiro baixou. Face ao preço inicial, já se baixou 35, 50, pode fazer na ordem dos 80%. Ou seja, não se pode fazer essa conta assim tão diretamente, porque é 20 de um valor e depois é 15 de outro, não se pode somar a percentagem. Sim, mas no fundo, exatamente. Mas no fundo é isso. Ou seja, o governo primeiro baixou 20, depois baixou 15, depois já tinha baixado as 15. Depois do orçamento do Estado ser publicado, já ainda baixou 15 por decisão, porque a norma que foi aprovada no orçamento tinha efeitos práticos apenas em junho do orçamento do Estado, 31 de junho, e por isso é possível que essas baixas todas sucessivas. Eu julgo que, perante todo este conjunto de baixas, já estamos num valor bem mais aceitável do que tínhamos no passado. Do ponto de vista teórico, nós podemos até defender que as portagens tenham uma total abolição. Não sendo possível, do ponto de vista financeiro, esta solução nos dias de hoje, eu julgo que já caminhamos para valores mais aceitáveis, e isso só pode ser visto como positivo, quer para as pessoas, quer para as empresas, para a sua capacidade. Eu não seria irresponsável da minha parte estar a dizer que era possível daqui a 2 anos ou daqui a 3 anos estar a abolir as portagens. Acho que todos nós sabemos que é difícil. Naturalmente que isso é possível, mas que é difícil ser feito, a menos que exista, da parte do Estado, um financiamento a essa medida. Mas então os partidos que defendem essa abolição não devem também ter a consciência dessas dificuldades? Porquê é que o fazem? Naturalmente os partidos têm direito às suas opções, mas é por uma questão ideológica que defendem que não existem portagens. Agora, o custo, existem 2 formas. Aliás, vou-te dar mais. O PSD defende, por princípio, o princípio do utilizador-pagador em quase tudo. E nas portagens sempre defendeu isso. Isso não é novidade. Agora, neste caso concreto, podemos ser mais ou menos responsáveis. Há partidos que defendem a gratuidade de tudo, mas depois o dia não chega para tudo. Depois há uma questão de opções. Tem que se optar, que o SAS não pode ser gratuito, as portagens, não é? Chega uma altura que depois arrebentamos e andamos a pagar, depois lá vem a troika outra vez. Porque naturalmente há é possível calibrar entre prioridades e aquilo que é a possibilidade quer do Estado, quer das pessoas. Se é possível colocar as portagens de bordo, é possível, temos que ver de onde é que esse dinheiro vem. O que nós achávamos era, se é possível baixar o espaço em Lisboa a 50%, porque é que não há de baixar as portagens no resto do país? Se pode, tem que ser para todos. É como a história há muitas coisas que se fazem para alguns setores que nós dizemos, ok, mas se dá, então não pode ser só para alguns. Mas aqui dar aqui 2 notas importantes também sobre esta autoestrada, a A23, que é, em primeiro lugar, era das mais caras do país. Eu creio que seja a segundo lance mais caro ao quilómetro de todo o país, o que era injusto. E depois há aqui outra nota que é preciso dar. É que a A23 foi dada como concessão o percurso todo, quando uma parte até à Abrantes já estava feita. Quer dizer, é um bocadinho estúpido estarmos a concessionar num modelo destes uma autoestrada, que é uma parte que não foi o privado a fazer. Ou seja, abolir as portagens agora na A23 todas é um bocado ingrato. Então a empresa privada que fez a autoestrada tem que ser paga. Não foi o Estado que pôs lá o dinheiro, ou o Estado tem que lhe pagar ou deixá-lo cobrar portagens. Das duas, uma. Agora, naquela parte que já foi paga, que já estava paga, é ainda mais absurdo, porque é que as pessoas aqui na A23 lhes fez tanta confusão terem que pagar uma portagem. E claro, tem toda a razão, mas o modelo na altura, não sei se foi o João Cravinho, quem é que foi, combinou esta concessão, estendeu-a até Torres Novas para garantir a manutenção. E é justo dizer, e agora passei de Mação para cá, este troço que foi arranjado agora, uma parte, está uma diferença, e eu acho que nunca, nem quando era nova, a estrada estava tão boa. O Duarte agora falou dos valores mais altos do país nesta A23. Vou chamar a equação A13, que não entra neste lote de reduções, e essa sim terá mesmo os valores mais caros de Portugal, faz aqui a ligação da Atalaia a Coimbra. E nunca foi beneficiada com qualquer diminuição? Não, a dos 15% também influenciou. Também foi para a A13? A dos 13% foi influenciou a A13, isso aí podem verificar. Ou seja, a dos 15% e a dos 20% já foi para a A13. Eu acho que, naturalmente, não está na proposta do Partido Social Democrata, não vale a pena estarmos aqui a... Acho que a proposta não faz parte daquele pacote inicial. Também não é desta mais tráfego. Não é esta aqui da A23. Agora, se tivéssemos que optar por uma ou por outra, esta beneficia muito mais gente, muito mais empresas, muito mais pessoas. Agora, a baixa da A13
a baixa da A13, se podemos verificar, a baixa o Governo já aplicou a A13. A A13 tem uma diferença porque na prática nunca foi uma SCUT. Logo aí isso faz dela algo diferente. É um pacote de PPPs diferente. O Governo, julgo que desde 2016 fez 3 ou 4 baixas das portagens. Nas primeiras não colocou a A13, nas últimas sei que a A13 já estava nesse diploma. Sendo uma proposta do Orçamento do Estado, ela tem que ser aplicada como tucur, digamos assim. Eu julgo que no futuro temos que encontrar alguma solução para a A13 também ter esta baixa, se não for os 50% de outra forma, porque a A13 também nunca foi uma SCUT, a A13 nunca foi gratuita. Ao contrário da A13, da A23, da A25, da A24, da A22, dessas autoestradas que estão nesse pacote, a A13 nunca foi gratuita. A A13 é uma autoestrada que foi muito cara ao país, que serve a alguns dos concelhos mais desfavorecidos do nosso país e com mais dificuldade, nomeadamente Pedrógãos Grandes, Figueirós dos Vinhos, etc. Outros concelhos já fora do Distrito de Santarém, mas são concelhos economicamente com grande debilidade, Castanheira de Pera, etc. Mas que Alveiaza, mas temos que encontrar soluções e acho que é justo o Governo ou os partidos da oposição, os partidos do Governo, encontrarem uma solução, não direi para estender esta medida à A13. Agora, eu julgo que temos uma boa notícia, que foi a baixa das portagens da A23 e que deve ser vista como tal. Não podemos olhar sempre. Naturalmente, a A1 também não teve baixa, ou seja, não podemos sempre olhar sempre. Falei na A13 por esta questão dos preços mais elevados. Mas a A13 é um bom exemplo para nós percebermos onde é que está aqui alguma divergência sobre o tipo de estradas que temos. Eu não consigo dizer em Portugal que não há nenhuma estrada que não faça falta. Mesmo as SCUTs são. Eu acho que o problema esteve na forma como nós fizemos algumas autoestradas. Basta nós olharmos para a Espanha ou para a França ou para a Alemanha. Às vezes temos vias rápidas que não têm as condições que estas têm. E nós, em todo lado, temos vias destas com 3 e 4 faixas, às vezes, quando não passam 2 carros de 5 em 5 minutos. E eu acho que o erro foi esse. O caso da A13, para mim, é uma estrada que, como o Hugo dizia bem, vai abastecer, no fundo, vai fornecer um conjunto de territórios muito desertificados, mas, de facto, o número de faixas que às vezes tem, de obras de arte que foram feitas, é um exagero face àquilo que era necessário. A A3 às vezes tem melhores condições em certas partes do que a própria A1. Isto é um bocado absurdo de se dizer, mas é verdade. Eu acho que lá está. Não fizemos demasiadas autoestradas. Nós fizemos autoestradas demasiado grandes, demasiado largas, em demasiados pontos do país onde não havia necessidade. Porque claro que é mais fácil fazer coisas mais baratas, é mais fácil de financiar. Claro que há sítios que é impossível não fazer uma grande ponte, uma grande obra de arte, mas eu acho que se exagerou não foi no número, foi na forma como cada uma delas está construída. E depois esta questão da A13, pronto, perante os preços que são praticados, obriga o tráfego, pesado, a localidade da Atalaia, queixa-se, claro. até mesmo aqui o interior de Tomar. Temos que encontrar uma solução para baixar esse preço, naturalmente. Não sei. Também admito que aquela deve ter tão pouco tráfego que o rendimento que se perde se irá de lá as portagens. Sim, não deve ser nada de especial. Eu recordo-me de quando na altura tive conversas com o Governo sobre esse assunto de colocar a A13, que era um pouco isso, ou seja, o efeito de colocar a A13 na portaria do Governo conta pouco. Não teve grande efeito, não teve na portaria inicial. Claro. Ou seja, quando foi estendida a A13 a portaria, acabou por não ter grande efeito. Ela foi estendida, nomeadamente também aqueles incêndios de Pedrógão, etc. Acabou por ter esse efeito da A13 estar a ser acrescentado. Eu julgo que isso é possível trabalharmos essa solução. É justo que assim o seja, até porque é uma zona completamente desfavorecida. Agora, também não é sério comparar a A13 com as antigas SCUTs, porque na prática ela nunca foi uma SCUT. Na prática não, ela nunca foi uma SCUT, nunca foi construída. Formalmente nunca foi uma SCUT. Ou seja, do ponto de vista jurídico, ela nunca foi uma SCUT. Por isso é que nas primeiras baixas ela não estava, que apenas apanhava os ex-SCUTs. Depois teve uma portaria que estendeu a A13 e no fundo é a solução que vai ter que, julgo eu, que se vai ter que encontrar, é uma solução de estender estas baixas à A13, que do ponto de vista financeiro estou convencido que acabam por não ter grande efeito, porque é uma autoestrada com um tráfego bastante mais baixo
que as outras que estão colocadas no pacote.